Boa tarde, pessoal. Então, hoje é nossa última palestra aqui dos seminários do PPG Biologia Unicinos. Vamos fechar com chave de ouro aí, com uma pessoa que já participou bastante, né? Foi um dos criadores aqui dos seminários. Então, a gente está bastante feliz hoje de receber o Dr. Ernesto, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o papel da seleção sexual em aranhas e escorpiões. Atualmente, o professor Ernesto ele está na Universidade Federal de Pelotas e veio aqui contribuir mais uma vez para os nossos seminários, né, que já contribuiu tanto durante o tempo que ele estava com o PNPD aí na Unicinos. Então, muito obrigada, Ernesto, por ter aceito o convite. Os alunos queriam muito ver sua palestra, então todos ficamos bem felizes pela sua participação. Então tá. Bom, pessoal, antes de tudo, brigadão pelo convite, assim, é um prazer imenso voltar aqui na Unicinos, mesmo que virtualmente, né, me sinto, assim, ocupando o anfiteatro lá, falando com vocês, saudade de muitos colegas muitos amigos que eu fiz aí, ex-colegas, né, e eu fico muito feliz, assim, que o seminário está tomando essa proporção maior, agora é um seminário virtual, isso é massa, porque a ideia era essa, ter mais alcance, divulgar, então, a produção científica feita tanto na Unicinos como por fora, também fora das barreiras da universidade, né? Ou seja, disponibilizar para todo mundo de uma maneira democrática e, enfim, beber de outras fontes também. E até eu já conversei com a Patrícia sobre isso, foi muito engraçado. Ela tinha feito convite para mim um tempo atrás para um endereço de e-mail que eu tenho oficial da universidade que eu quase nunca consulto. E meses depois, por uma circunstância, eu olhei e vi que tinha um convite, que eu não respondi, me senti super mal, pedi desculpas, tal, e aqui estou eu hoje, tá? Então, de qualquer forma, Patrícia, muito obrigado também por reservar essa data e vamos lá, então. Basicamente, o que eu vou conversar com você são coisas que quem me conhece sabe que eu me dedico, que é uma parte mais de ecologia comportamental e basicamente com aracnídeos, né? Só que hoje eu vou tentar apresentar para vocês um estado da arte de coisas que eu venho investigando nos últimos anos e que inclui, inclusive, a minha permanência na Unicinos. O trabalho que eu vou apresentar para vocês tem dados que vão desde do meu período como doutorando até depois, durante o pós-doc, minha passagem pela Unicinos e tudo mais. E que agora, finalmente, junto com um grupo de colaboradores, a gente está dando um fechamento e tentando divulgar o máximo possível para a comunidade acadêmica para receber, então, indicações de como a gente pode contar melhor essas histórias. Porque o que a gente vai falar agora do papel da seleção sexual sobre a interferência reprodutiva, ele tem uma questão muito interessante, porque se a gente pensar em comportamento reprodutivo, é óbvio que a gente vai pensar em indivíduos de uma mesma espécie, não é verdade? Porque é o que faz sentido. Só que a interferência reprodutiva, ela quebra um pouco esse engessamento na nossa cabeça, porque ele vai necessariamente envolver indivíduos de espécies diferentes. E isso torna toda a dinâmica evolutiva muito mais interessante, inclusive gerando novidades muito bacanas. E só para fazer um spoiler bastante grande do que vai ser a palestra, o resumão da palestra é que o papel da seleção sexual sobre a interferência reprodutiva depende do sistema. Foi a melhor maneira que eu tive como sintetizar tudo que eu vou falar para vocês. Tá? Mas eu quero convencer também vocês que, apesar de depender do sistema, toda essa fala é uma defesa pública à importância do conhecimento da história natural dos organismos que nós estudamos. As generalizações em ecologia, elas são muito bem-vindas, na verdade, elas que movem a ecologia. Nós podemos descrever os processos da natureza de uma maneira mais generalizada. Só que vai chegar um determinado limite que a gente precisa dos detalhes. E esses detalhes são tão interessantes quanto as generalizações. Porque é a partir daí que surgem as novidades, e as novidades podem levar a inovações que se estabelecem, então, nas populações, nas comunidades naturais. Eu vou estruturar nossa conversa hoje com 3 tópicos principais. Vou falar um pouco de bases evolutivas, mas sem a menor pretensão de formalizações, de apresentar conceitos e tudo mais. Porque eu só quero destacar, na verdade, algumas ideias. Por exemplo, qual a importância das demandas conflitantes, que eu já vou explicar para vocês o que eu chamo de demandas conflitantes, e como que os mecanismos de seleção eles estão atuando sobre essas demandas conflitantes.
Tudo isso só para poder preparar vocês para apresentar aí sim uma conceituação formal do que é interferência reprodutiva e principalmente quando que ela é mais provável que ocorra. E para fechar então todo esse recorte do marco teórico, eu vou tratar 2 estudos de caso com características totalmente diferentes, um com vão ser as aranhas do gênero Paratrecalha e outros escorpiões do gênero Urofônios, tá? Nos seus devidos momentos eu apresento os detalhes, fiquem tranquilos. Só que assim, pessoal, se eu estou falando em base evolutiva, eu não tenho como fugir desses 2 caras. Na verdade, a gente sempre fala da esquerda, a gente sempre fala de Darwin. Mas vamos começar a fazer justiça histórica, vamos falar do Wallace também. Os 2 propõem mais ou menos na mesma época, então, um processo adaptativo importantíssimo, a seleção natural. Tá? Seria, então, uma força evolutiva que poderia explicar, então, como que os organismos, como se dá o desempenho dos organismos em diferentes situações na natureza. E a proposta ela emerge de uma maneira independente dessas 2 cabeças pensantes, né, e é formalizada aí sim por Darwin na sua obra clássica, que versa sobre a origem das espécies, propondo então a seleção natural como processo adaptativo. E essa questão da seleção natural, dentro do contexto de demandas conflitantes, ela está diretamente vinculada também a uma teoria um pouco mais desenvolvida, mais recente, que é a teoria das histórias de vida. Porque essas histórias de vida, esses componentes da história de vida, eles são mediados, então, por estratégias adaptativas. Ou seja sobre estratégias de sobrevivência, de forrageamento, busca de recursos e de reprodução, os indivíduos eles eles são beneficiados se eles têm um desempenho otimizado. Indivíduos que têm um desempenho não tão otimizado, eles são selecionados contrariamente do que aqueles que têm um desempenho otimizado. Então é nesse contexto que a seleção natural ela conversa muito bem com esses 3 componentes e ela pode gerar então um certo balanço interessante onde eu posso ter uma otimização perfeita em termos de sobrevivência, ou seja, eu consigo me manter vivo, só que para fazer isso eu tenho que pagar um preço. Eu pagar o preço em termos de não ter um comportamento otimizado de forrageamento ou reprodutivo. E por isso que a gente vai chamar de demandas conflitantes. Tá? Enfim, deixa eu ver aqui. Beleza. Para tentar contextualizar isso agora num exemplo mais claro, um exemplo mais concreto, tá? A gente tem que pensar que as demandas conflitantes elas estão diretamente relacionadas com as estratégias de uso de recursos limitantes, sempre eles presentes. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu juro para a Patrícia que, enfim, que sirva de homenagem para ela, porque eu vou tratar então, no caso é uma abelha, mas imagine que é um organismo polinizador, que ele tem que tomar decisões quanto à inspeção para fazer a visitação dos seus recursos, né? No caso, daí as flores ou inflorescências, onde esse organismo aqui, o polinizador, na verdade ele está em busca de um recurso de alimentação, ou seja, forrageio. A planta está ganhando um benefício em termos reprodutivos, né, pela troca de gametas entre indivíduos diferentes. Só que, mudando um pouquinho o contexto onde essas plantas se encontram, adicionando um elemento adicional a essa aranha, que é um potencial predador dessa abelha, o sistema muda completamente. Onde, mesmo que a probabilidade de inspeção desses 2 elementos aqui, sem risco de predação e com risco de predação, seja o mesmo, em termos de visitação floral, a estratégia da abelha muda completamente. A chance dela fazer visitação floral numa inflorescência sem a presença de um predador é 6 vezes maior quando tem um predador presente. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês essa relação de que, dependendo do contexto ecológico, as decisões dos indivíduos mudam completamente. E justamente é para compensar essas relações entre custos e benefícios é que esses indivíduos acabam se informando melhor. Tá? Ou seja, dado um determinado contexto, espera-se uma reação, em outro contexto, uma outra reação. Seleção natural explica muito bem, obrigado, questões de sobrevivência de uma maneira muito intuitiva. O exemplo mais clássico é de Bispon betularia, a mariposa do melanismo industrial, né? Isso é exemplo de livro, na verdade essas imagens eu tirei de um livro que não me lembro qual, falha do Ernesto não ter posto a referência. Mas enfim, as populações dessas mariposas elas têm 2 formas, uma forma escura, que se vê muito bem aqui, e uma forma clara que se vê muito bem aqui. E, claro, em termos de sobrevivência frente a predadores com acuidade visual muito boa, como aves, por exemplo, aqui, nesse círculo vermelho, está a posição, então, de uma mariposa de cor clara.
E a gente vê que ela se mimetiza muito bem com o substrato, ela está muito bem camuflada. Ou seja, seleção natural explica muito bem por que a probabilidade de sobrevivência desse indivíduo claro num substrato claro é muito maior do que o indivíduo escuro num substrato claro. E essa relação é completamente inversa quando o substrato é escuro, onde formas escuras levam vantagem em relação às formas claras. E era isso que eu estava querendo dizer para vocês antes, que a otimização do comportamento desses indivíduos de pousar num substrato que seja ajustado à sua forma corporal, garante, assim, o maior sucesso de sobrevivência. Até aí, seleção natural explica perfeitamente. O problema são questões desse tipo, onde Darwin, para ele, já era uma dor de cabeça tremenda, foi uma das principais fontes de críticas à sua teoria, porque o pavão propriamente dito, não é só a cauda do pavão, o pavão propriamente dito, ele já é um elemento muito conspícuo que, em termos de sobrevivência, traz muitos custos associados, em termos de manobrabilidade de voo, fuga de um predador, chamar atenção para sua presença e tudo mais. E para poder responder esse tipo de características e outras que para a seleção natural não fazia muito sentido, Darwin vai lá e propõe, então, uma outra força seletiva, seleção sexual. Isso ele vai fazer em um outro livro, que é A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, onde ele vai estabelecer o que até hoje são os dois mecanismos fundamentais de ação da seleção sexual, e que todo mundo conhece. Querem ver? O primeiro mecanismo é a tal da competição intrasexual, ou seja, competição entre indivíduos de um mesmo sexo. Aqui representado por agora até me esqueci, esses dois bodes, sei lá, vou chamar de bode eles, que estão brigando, tá? Eles estão competindo. Claro, aqui a gente está vendo uma competição muito drástica, né? Um comportamento agonístico muito violento, mas não necessariamente ocorre dessa forma. Existem algumas relações que podem ser totalmente ritualizadas, mas são um tipo de competição entre indivíduos do mesmo sexo e estão, de certa forma, avaliando um ao outro quanto às suas qualidades, tá? Aquele que é vencedor supostamente terá vantagens em termos reprodutivos. Só que existe um outro mecanismo que, para a nossa conversa de hoje, é mais importante do que a competição propriamente dito, que é a escolha intersexual, ou seja, a escolha de um sexo sobre as qualidades que o outro sexo expressa. Está representado aqui por essa ave do paraíso, onde aqui o que a gente tem é uma fêmea que não tem nenhuma forma exuberante, onde acaba inspecionando, então, características morfológicas muito exuberantes do macho que se exibe para ela e que serve, então, como critério de escolha de parceiro para essa fêmea tomar as decisões dela do ponto de vista reprodutivo. E aí esse é o ponto chave para o que a gente vai discutir daqui para frente, porque essas características exuberantes acabam gerando, então, alguns dimorfismos, né? E justamente muitas delas estão relacionadas ao que a gente vai chamar, então, de características que vão estar relacionadas à escolha de parceiros. Os atributos que podem estar envolvidos são muito variados, tá? E eles vão explorar diferentes modalidades sensoriais que nós chamamos. Eles podem ser químicos, podem ser sonoros, podem ser visuais, podem ser táteis, e, para ser bem honesto, na maioria das vezes é tudo ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque a grande ideia por trás de cada uma dessas diferentes modalidades sensoriais é uma ideia de complementariedade das diferentes propriedades daquele organismo que sinaliza. Ou seja, não só a questão visual é importante, mas também talvez uma informação química que venha complementar a qualidade desse indivíduo e assim sucessivamente. Além dessas questões de terem componentes multimodais, que nós chamamos de diferentes modalidades, a escolha de parceiro ela tem basicamente 3 funções adaptativas que nós interpretamos assim. Uma delas é reconhecimento específico, ou seja, a partir dessas características expressas por um dos sexos, o outro sexo consegue identificar se ele é ou não da sua própria espécie. Isso através de critérios de preferência que se estabelecem por questões ainda não muito bem resolvidas, mas é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de reconhecimento específico e um modelo de borboletas que ocorre na região andina da Colômbia. Essas duas espécies, Heliconius sidnum e Heliconius pacnus, elas ocorrem na mesma região, ou seja, elas são simpátricas, tá? E algumas vezes acaba acontecendo, inclusive, relações de hibridismo, ou seja, sidnum consegue copular com pacnus gerando descendentes híbridos, tá? A gente pode perguntar se esses machos de sidnum ou machos de pacnus, eles têm algum critério de escolha de aproximação das fêmeas em relação a reconhecimento específico. Será que esses machos se aproximam mais das fêmeas da sua própria espécie ou isso não tem nada a ver?
O que foi feito, então, um experimento de apresentar para esses machos de cada espécie separadamente foram padrões de coloração de fêmeas de sídno, de Pacnos e uma forma híbrida, para ver o que acontecia em termos de probabilidade de aproximação desses machos. E o que se observa, assim, que nos extremos, machos de sídno têm um 100% de aproximação de padrões de fêmeas de sídno e uma baixa aproximação de padrões de fêmeas de Pacnos. Enquanto que a forma híbrida confunde totalmente a cabeça desse macho. Ou seja, ele se aproxima tanto quanto fêmeas da sua própria espécie. Já os machos de Pacnos já têm o mesmo padrão, aproximação 100% de fêmeas da sua própria espécie, porém, assim, uma exclusão perfeita, ou quase total, de fêmeas da espécie diferente da dele, ou uma forma híbrida. Ou seja, a gente consegue identificar, então, que reconhecimento específico ele pode ocorrer, mas também ele é bastante variado entre os diferentes organismos, diferentes espécies. Uma outra função é o reconhecimento de um parceiro, porque, beleza, eu reconheço aquele indivíduo como sendo da minha espécie, mas será que é um indivíduo apto a se reproduzir comigo? Ou seja, tem que reconhecer se é um parceiro. Tem que reconhecer se é um indivíduo do sexo oposto. E se esse indivíduo do sexo oposto ele está disposto a dar continuidade com o processo reprodutivo. O exemplo que eu estou dando aqui para vocês, a foto mostra assim um casal. Aqui é um macho de um bitácide, tá, que oferece para a fêmea, que está aqui à direita, uma presa que ele roubou numa teia de uma aranha. Tá? Essa presa é um inseto que foi capturado pela aranha, que ele vai lá, rouba da teia, ou seja, ele se expõe ao risco de ser predado por essa aranha, e sai em busca de uma fêmea e oferece para ela. Ele localiza a fêmea pela emissão de um feromônio. Então aí a gente já vê uma comunicação importante para ele identificar onde ela está e reconhecer que é uma parceira sexual. E no momento que ele se aproxima, oferece e aí dá o processo reprodutivo. Só que muitas vezes esse macho ele é enganado por um outro macho que consegue mimetizar a sinalização da fêmea e fazer com que ele ofereça essa presa que ele teve o custo e o risco de buscar, seja oferecido por outro macho competidor que vai simplesmente roubar essa presa dele. Ou seja, quem rouba leva vantagem em termos de minimização do risco de busca de uma presa e quem perde paga o preço de ter se arriscado. E, por fim, a avaliação da qualidade do parceiro também é muito importante. Isso vai acontecer principalmente em etapas mais avançadas do processo reprodutivo, onde os indivíduos podem avaliar a qualidade do parceiro sexual e fazer modulações no seu investimento. Machos podem fazer uma transferência maior ou menor de gametas, dada a qualidade daquela fêmea, e a fêmea pode interromper a qualquer momento o processo copulatório, em espécies de reprodução sexuada, obviamente, interromper a qualquer momento o processo copulatório, dada a qualidade daquele macho. O exemplo que eu estou dando aqui para vocês é de uma aranha da família Linífide, onde o macho, esse aqui é o cefalotórax do macho visto lateralmente, ele tem essa modificação na face dorsal do seu cefalotórax. Aqui tem um sulco onde tem poros, onde esse macho secreta uma substância glandular, que informa a fêmea que em posição de cópula morde exatamente nessa posição a sua qualidade. Se a fêmea julga esse macho como apto para continuar o processo reprodutivo, ela secreta pelas suas quelíceras uma outra substância que informa o macho que ela está receptiva e aí se dá, então, continuidade a todo o processo. Ou seja, nesses exemplos, eu espero ter convencido vocês de que escolha de parceiros não é algo tão simples. Ela tem funções atreladas, né, 3 delas, e que elas funcionam de uma maneira, de certa forma, independente entre si. Tá? Nesse contexto, o que a gente tem? Cada interação reprodutiva é um dilema. Tá? Porque aquele indivíduo que informa, ele está informando para um outro indivíduo que vai perceber e que vai ter que tomar uma decisão. O que fazer com essa informação? Como interpretá-la? Ou seja, que reação seria a mais otimizada dentro desse contexto? Uma interpretação de que essas expressões desse macho que emite, então, um sinal químico, uma movimentação, uma dança bem ritualizada de cortejo para essa fêmea, se essa fêmea julga esse macho como não sendo o macho mais adequado para seguir com o procedimento, com o processo reprodutivo, ela simplesmente abandona a interação. Enquanto que, caso isso se mantenha, perdure essa atratividade, o processo da continuidade e outros filtros de controle, outros filtros de seleção de escolha podem acabar se manifestando. Mas aqui o que importa é isso, pessoal. Existe, então, uma gigantesca gama de possibilidades de variabilidade
quanto desde quem emite, a forma como ele emite, a quem recebe e como ele percebe o mundo. E se a gente colocar isso num contexto populacional onde há muita variabilidade, as possibilidades evolutivas são imensas. E aqui que a gente chega nesse ponto de definir o que vai ser interferência reprodutiva, porque agora eu já apresentei para vocês os elementos cruciais para a gente contextualizar isso de uma maneira mais rigorosa. Interferência reprodutiva vai ser, então, qualquer tipo de interação interespecífica, ou seja, que envolve espécies diferentes, durante o processo de obtenção de parceiros, que afeta negativamente a aptidão de pelo menos uma das espécies envolvidas, e que seja causado por reconhecimento específico incompleto. As partes grifadas é porque localizam várias coisas importantes. Um que tem que envolver duas espécies diferentes. E outra, localiza em questão do tempo de vida desses organismos, que é justamente no processo de obtenção de parceiros, busca de parceiros, escolha de parceiros. E que reconhecimento específico incompleto significa que, daquelas 3 funções que eu falei anteriormente, possivelmente aquela primeira tem alguma coisa que está fazendo com que ela não se comporte de uma maneira otimizada, ou que pelo menos algum fator esteja fazendo com que ela não se expresse de uma maneira adequada. Vou então agora apresentar para vocês o primeiro modelo de trabalho, tá? Que vão ser as aranhas do gênero Paratrecária, tá? Essas aranhas são aranhas fantásticas, eu digo isso não porque eu trabalho há 15 anos com elas, mas é porque realmente são bichinhos bem interessantes, tá? Por várias questões que eu já vou explicar para vocês. As imagens aqui mostram apenas assim, o plano corporal geral de uma Paratrecália. Tá? Todas elas, o gênero tem 16 espécies, todas elas são muito parecidas. Muda um pouquinho a questão de tamanho delas, uma que outra característica. Mas aqui que vocês têm à esquerda é um macho, à direita é uma fêmea, e a única diferença morfológica mais gritante é a questão dos palpos, que no macho é a genitália modificada, aqueles que estão familiarizados com a morfologia de aranha sabem disso, mas aqueles que não estão informando. Essa aqui seria a genitália, então, do macho, enquanto que a fêmea tem os palpos simplificados, porque elas não têm essas adaptações para fazer a transferência dos gametas com essas estruturas. A moeda de 10 centavos, só para que vocês tenham uma ideia da dimensão desses bichos. As Paratrecárias, elas são muito interessantes porque elas chegam quebrando todo o imaginário de vocês do que vem a ser uma aranha. Vocês devem imaginar numa teia, que está no hábitat terrestre, que preda insetos, isso, aquilo. As Paratrecárias, pessoal, ou Trecaleides, que é a família que elas pertencem, elas são aranhas semiaquáticas. Ou seja, se não tem um curso da água e mais água corrente, elas não ocorrem. Elas não conseguem se estabelecer nesses ambientes. E elas, ao longo do seu ciclo de vida, sofrem o que a gente chama, ou expressam o que a gente chama, a segregação espacial ontogenética, que é um nome bonito para dizer que indivíduos jovens vão ser encontrados na vegetação, eles vão se desenvolver na vegetação até atingir o estágio adulto, onde eles migram então para ocupar as rochas no leito dos rios. Tá? Todas as atividades de vida desses bichos ocorrem nesses sistemas, e fora deles eles não têm capacidade de se manter ou de se estabelecer. Já que eles vivem nesse ambiente semiaquático, eles precisam de uma série de adaptações a esse hábito de vida, onde eles não só conseguem caçar sobre a água, essa aqui é uma posição de caça clássica desses organismos na natureza, onde eles ficam sobre as rochas com as primeiras pernas sobre a lâmina da água, claro, indivíduos adultos, né? Onde qualquer inseto que esteja emergindo ou que passe ali por perto, eles vão conseguir capturar, tá? Mas eles também conseguem flutuar sobre a água, eles conseguem navegar sobre a água, galopar sobre a água, e durante o dia, a principal estratégia de fuga desses organismos é mergulhar. E eles fazem mergulhos que duram de 15 a 30 minutos de uma só vez. Só que o mais bacana que eu acabo explorando mais sobre esses indivíduos é o comportamento reprodutivo, que envolve o oferecimento de uma presa envolta em seda, que nós vamos chamar então de um presente nupcial. Esse macho, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai capturar uma presa, e ao capturar essa presa, se ele tem os estímulos necessários para que ele perceba que existe uma fêmea nas mediações, ele vai começar a fazer a elaboração do presente, que está representado por esse pequeno vídeo aqui, onde ele posiciona a presa no substrato e começa a fazer uma série de movimentos aderindo seda sobre ela. No momento que ele termina essa lençol de seda, ele morde com as quelíceras, ergue e termina o empacotamento. Uma vez que esse empacotamento está finalizado, ele sai então em busca de uma parceira. Aqui, nesse caso, na condição de laboratório, a parceira dele está aqui atrás, só esperando que ele termine isso e dê continuidade ao processo reprodutivo.
tá? Preste atenção no tamanho desse presente nupcial. Ele pode parecer pequeno, mas proporcionalmente ao tamanho do corpo desse macho, é uma carga bastante grande. Ou seja, teve um investimento energético muito elevado em todo esse processo. Ele poderia ter consumido essa presa e se alimentado, ele não consumiu. Ele gastou energia caçando. Ele gastou energia construindo o presente, ele gasta energia transportando até encontrar uma fêmea. Só que isso tem certas vantagens, porque se um macho não oferece esse presente nupcial, ele tem uma certa desvantagem frente àqueles que oferecem o presente nupcial. Porque no momento que a fêmea aceita esse macho no contexto reprodutivo, ela morde o presente nupcial com suas quelíceras, e aí se dá então toda a continuidade do processo copulatório. O macho vai montar sobre a fêmea, fazer a transferência de esperma e assim sucessivamente. Mas sempre, macho e fêmea têm contato com o presente nupcial, que é um elemento importante de comunicação entre os sexos. Elemento importante de escolha de parceiro também. Então, como eu falei para vocês, o oferecimento do presente nupcial ele tem um papel crucial durante o cortejo sexual, tá? Influenciando inclusive o sucesso de acasalamento desses machos. Se um macho que captura uma presa sempre consome essa presa, a chance dele ter um sucesso de cópula é de apenas 15%. Não é nulo, mas é baixo. Já aqueles machos que capturam uma presa e constroem o presente e oferecem para as fêmeas, a chance deles copularem é de 75%, pessoal. Isso, em termos de estratégias reprodutivas, é gigantesca a diferença. É basicamente dizer que esses caras têm uma estratégia que é muito mais vantajosa frente aos outros que não oferecem um presente nupcial. E isso é muito importante para a gente contextualizar o cenário que a gente vai caracterizar daqui a pouco. Para complicar um pouco a história das paratrecálias e para trazer, então, um pouco a contextualização da interferência reprodutiva, numa região muito particular da distribuição das paratrecálias, existe uma região de simpatria de duas espécies, a paratrecália azul e a paratrecália ornata, tá? E essa região ocorre justamente na região nordeste do Rio Grande do Sul, se estende até o estado de São Paulo, mas nessa faixa próxima do Rio Grande, na região nordeste do Rio Grande do Sul, aquela região do Vale do Rio Maquinétria, as Forquilhas, por aí, para quem conhece bem a região, duas espécies, paratrecália azul e paratrecália ornata, não só são simpáticas, ou seja, tu encontra na mesma região, se procurar, elas são sintópicas, que é o extremo da simpatia, ou seja, numa mesma localização, no mesmo ponto, tu encontra as duas espécies. Mas não só encontrar as duas espécies na mesma localização, mas elas também são sincrônicas. Elas são ativas ao mesmo tempo, elas executam as atividades da vida delas ao mesmo tempo nesses mesmos locais. Inclusive, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, que eu mostrei anteriormente, o que vocês têm aqui é um indivíduo de paratrecália azul e logo atrás aqui um outro indivíduo de paratrecália ornata. Ou seja, quando eu falo que elas são sincrônicas mesmo. E isso acaba elevando a taxa de encontro desses organismos na natureza. E elas vão indiretamente competir por uma série de questões. Espaços para refúgio, sítio de caças e também sítios de acasalamento. Porque elas, quando eu falo que elas são sintópicas, é sintópicas mesmo, sincrônica mesmo. E fazem as atividades nos mesmos locais. Os hábitos são idênticos, pessoal. Tá? Isso acaba elevando, então, a possibilidade de encontros interespecíficos, ou seja, encontros entre paratrecália ornata e paratrecália azul, em um contexto que poderia ser reprodutivo. Como seria isso? O macho de uma espécie encontrando a fêmea de outra espécie. Dado que elas são espécies filogeneticamente próximas, pressupõe-se que a maneira como eles interpretam as sinalizações que chegam até eles sejam muito parecidas, ou seja, que as habilidades sensoriais sejam muito parecidas também. E que isso pode gerar, então, confusão em termos daquelas informações que são utilizadas para a escolha de parceiro. Ou seja, dentro desse contexto de espécies que vivem em sintopia e sincronia, se um macho de uma espécie que tem um presente nupcial nas suas quelíceras oferece esse presente nupcial para uma fêmea da sua própria espécie, show de bola. É exatamente essa a ideia da estratégia, ou seja, todos os custos que envolveram para chegar nesse momento, eles são superados pelos benefícios alcançados, porque o sucesso de acasalamento pode ser alto e o sucesso reprodutivo é bastante elevado. No entanto, se esses machos com presente nupcial nas quelíceras, porventura encontrar uma fêmea heteroespecífica, aí a coisa pode ficar um pouco complicada, porque a gente está falando no organismos que são predadores vorazes,
onde relações de tamanho podem definir o sucesso de um combate. Tá? Ou seja, um macho pequeno encontrando uma fêmea grande pode fazer com que esse custo não só seja elevado em termos de perder tempo cortejando uma fêmea de uma outra espécie, mas também pode ter um risco elevado em termos de sobrevivência. Assim, contextualizando essa possibilidade dessa interferência reprodutiva sobre as estratégias de acasalamento das paratrecárias nessa região que eu mencionei para vocês, a gente bolou um estudo, eu e alguns colaboradores, investigando como se daria essas estratégias em um contexto onde a reprodução, estratégias reprodutivas muito bem-vindas, pode levar a situações onde os riscos de sobrevivência são bastante elevados. E a maneira como a gente testou isso aí foi pensando, já prevendo uma possível assimetria da interação, tá? Porque, como eu falei para vocês agora há pouquinho, interações agonísticas, principalmente de combate, normalmente os indivíduos maiores levam vantagem sobre os indivíduos menores. E essas duas espécies, apesar de ocuparem os mesmos locais, terem as atividades ao mesmo tempo, elas diferem em termos de tamanho corporal. A espécie Paratrechale azul, ela é invariavelmente maior do que os indivíduos de Paratrechale ornata. Mesmo que haja uma pequena sobreposição entre indivíduos muito grandes de ornata em relação a indivíduos muito pequenos de azul, em média, a separação é bem grande. Tá? Então a gente bolou um desenho experimental para fazer cruzamentos pareados entre indivíduos de diferentes espécies. Ou seja, eu pegava um macho de azul, tá? Representado então aqui pela aranhazinha em azul, e machos de ornata representado pela aranha branca, tá? E confrontava eles necessariamente com fêmeas da outra espécie. Ou seja, eu pegava um macho de azul, confrontava com fêmeas de ornata, e pegava machos de ornata e confrontava com fêmeas de azul. E modulava também se eles tinham ou não um presente nupcial em suas quelíceras, ou seja, se esses machos não tinham presente nupcial ou se eles tinham presente nupcial nas quelíceras. E via se essa estratégia tinha algum efeito sobre o resultado dessas interações interespecíficas, prevendo que machos de ornata talvez tivessem algum tipo de risco maior do que os machos de azul, por serem maiores do que as fêmeas de ornata. Eu sei que ficou um pouco complicado de entender isso, mas vocês vão entender daqui a pouquinho. O resultado desses experimentos, primeiro olhando as interações envolvendo os machos da espécie grande, tá? Que são os machos de azul interagindo com as fêmeas da espécie pequena, que são as fêmeas de ornata. A reação das fêmeas nessas interações foi simples. 53% delas fugiam no momento que o macho se aproximava, independente se tinha ou não presente nupcial nas suas quelíceras, tá? Só que 30% dessas fêmeas acabavam cortejando esses machos. Só que esse cortejo, ele não foi assim tão aleatório. Machos que tinham presente nupcial das quelíceras tinham 8 vezes mais chances de serem cortejados por essas fêmeas do que os machos sem presente nupcial. Ou seja, a gente consegue contextualizar aí que o presente nupcial talvez tenha um elemento de sinalização importante para a decisão da fêmea se aquele indivíduo que se apresenta para ela é um bom parceiro ou não. Ou simplesmente ela está querendo roubar esse presente nupcial, vai saber. E apenas 17% dessas fêmeas pequenas atacaram esses machos, tá? Sendo que machos sem presente nupcial tiveram 4 vezes mais chance de serem atacados. O que reforça, talvez, aquela ideia anterior de que ter um presente nupcial é um elemento importante, inclusive de atenuação das reações da fêmea com que esse macho está interagindo. Em termos de custo aos machos, tudo bem, ele teve um custo de roubo do presente, nenhum sucesso, nenhuma dessas fêmeas teve sucesso de roubo. Em termos de ataque, até tu pode pensar um ataque pode causar uma injúria a esse macho, mas todos esses ataques não resultaram em absolutamente nada. Tá? Então, em termos de custos, não teve grandes custos. Porém, quando a gente olha a outra interação, onde o macho é o menor e a fêmea é maior, ou seja, o macho de ornata interagindo com as fêmeas de azul, o resultado foi totalmente diferente. Apenas 13% das fêmeas fugiam de uma interação dessas, sendo que 83% delas, desculpa, aqui é 87%, pessoal, desculpa, está errado. 87% delas atacavam os machos. Ou seja, para os machos existe um custo já atrelado de que, sim ou sim, basicamente, 87% é uma frequência muito elevada, a chance dele ser atacado é muito elevada, já é o primeiro custo. O custo dele ser atacado e predado não é desprezível. 44% dos machos atacados morreram. E 95% dos machos que tinham presente nupcial perderam esse presente. Ou seja, nesse tipo de situação, machos da espécie pequena, machos de Paratrechale ornata,
estão pagando com um custo elevadíssimo essas interações interespecíficas. Ou seja, o que a gente aprende então com essa conversa toda? Que existem então consequências assimétricas decorrentes dessa interferência reprodutiva, dessa aproximação desses machos da espécie que não é a dele. Afinal de contas, eles se enganaram, se aproximaram de uma fêmea que não era da sua espécie. E essas fêmeas também responderam de maneiras, em um determinado contexto, nada esperado, e em outro contexto, mais do que esperado. Um ataque de uma fêmea que encara um indivíduo de uma outra espécie, que para ela nada mais é do que um alimento. Ou seja, nesse contexto, onde as decisões dos machos antes eram basicamente decidir se uma presa capturada investiria na sua própria alimentação, ou seja, forrageio, para sua manutenção corporal, ou investimento reprodutivo, para os machos da espécie grande, vai seguir as mesmas regras de sempre. Claro, tudo depende do seu estado fisiológico, se ele está com fome ou não, se ele precisa de energia, se tem uma fêmea por perto ou não, e tudo mais. Mas já para esses machos da espécie pequena, não só essas informações referentes a seu estado fisiológico, a presença de uma parceira nas mediações, mas também ele tem que se informar muito bem quem é essa parceira que está nas mediações, se é uma fêmea da sua própria espécie ou se é uma fêmea de uma espécie diferente. Isso fez, então, com que a gente interpretasse agora uma estratégia reprodutiva que promovia o sucesso de acasalamento, ou seja, mantida pela seleção sexual, onde ter o acasalamento superava todos os custos atrelados, ela deve ser interpretada também do ponto de vista da seleção natural, um custo em termos de sobrevivência, onde machos da espécie pequena têm que ter, então, um ajuste do reconhecimento específico a quem vai ser oferecido esse presente nupcial. Esse seria o cenário, então, do primeiro modelo que a gente estudaria, porque agora a gente passa, então, para o segundo modelo, onde eu vou investigar outras questões desse balanço entre seleção natural, seleção sexual e entre o papel da interferência reprodutiva nessa história toda. E aqui eu vou trabalhar com vocês, então, com duas espécies do gênero Urophonius, que é um gênero de escorpiões, que inclusive ocorre aqui no Rio Grande do Sul, mas essas duas espécies que eu trabalhei, elas são espécies argentinas. E para variar, nossa moedinha de 10 centavos, para ter uma ideia do tamanho desse bicho aí. Todos os dados que eu vou apresentar para vocês aqui são dados inéditos de uma colaboração que eu mantenho, então, com essas três pessoas fantásticas, a Mariela, Diego, Camilo Mattoni e Alfredo Peretti, que são do Laboratório de Biologia Reprodutiva e Evolução da Universidade Nacional de Córdoba. Isso fez parte de um período que eu passei lá trabalhando com eles, onde a gente começou, então, a desenvolver alguns experimentos bacanas para ver o que aconteceria em termos da interação interespecífica entre aquelas duas espécies de escorpião. Mas antes, um pouquinho de história natural, pessoal. Essas espécies de escorpião, novamente, para quebrar um pouco do imaginário de vocês, elas não são escorpiões com maior atividade no verão. Muito pelo contrário. Elas só são ativas durante o inverno. Durante o verão, elas estão refugiadas em tocas enterradas no solo. Tá? E quando eu falo inverno, pessoal, não é assim, baixou um pouco a temperatura. É assim, o primeiro frio de Rangiacusco, assim, é aquela coisa assim, é frio de verdade. Tá? Esses bichos emergem dos seus refúgios e logo que emergem, boa parte deles já emerge como adulto, tá? Eles têm um ciclo de vida que dura de 2 a 3 anos até atingir a fase adulta, e quando eles emergem desse último ano de vida, quanto adultos, eles têm uma janela de tempo de reprodução muito curto, tá? Eu já vou explicar daqui a pouco para vocês. Essas duas espécies ocorrem nessa região bem central da Argentina, que é a província de Córdoba, tá? E numa região muito particular, porque o Urophonius achalensis, que é uma das espécies, ela ocorre no chamado Pampa de Achala, que é uma região montanhosa de aproximadamente 2.000 metros de altitude, tá? Que tem essa formação aqui. O lugar é lindo, pessoal, vale muito a pena conhecer, mas é uma espécie endêmica, tá? Ela só ocorre nessa região. E essa região do Pampa de Achala, ela é uma região de endemismo reconhecida, tanto o endemismo animal quanto vegetal. E no entorno dessa cadeia montanhosa, que é a do Pampa de Achala, a gente encontra Urophonius brachicentros, tá? Que ela vai ocorrer a partir de 1.000 metros de altitude até aproximadamente 1.800 metros de altitude, tá? E é justamente nessa pequena faixa de contato entre a distribuição de brachicentros e achalensis, e quando eu falo uma pequena faixa, é uma estreita faixa mesmo, ela tem aproximadamente 200 metros de comprimento, tá? Eu falei certo, é 200 metros, não é quilômetros, é 200 metros mesmo.
tá? É onde tu pode encontrar as duas espécies co-ocorrendo. Um pouquinho adiante tu não encontra, um pouquinho antes tu só encontra uma, um pouquinho adiante tu só encontra outra, tá? E nessa faixa essa é a faixa de simpatria delas, e de sintopia também. Só um comentário geral, essa distribuição normalmente é conhecida como uma distribuição parapátrica, e essa distribuição parapátrica é um padrão muito recorrente em escorpiões. Isso a gente pode deixar para discussão depois, porque que a importância disso. Tá. Uma outra questão muito bacana é que esses bichos eles têm uma comunicação química muito forte, tá? Eles percebem o mundo quimicamente. E também de contatos táteis por vibração, mas a química é o principal meio de comunicação deles. Eles têm uma visão muito pouco acurada e, dadas as condições que eles vivem, é assim que eles funcionam. Eles têm hábitos noturnos e tudo mais. Do comportamento reprodutivo, quando eu falo que o período de receptividade é muito curto por parte das fêmeas, é porque funciona da seguinte forma. Logo que elas emergem das suas tocas, do seu refúgio de verão, elas já estão sexualmente ativas, elas já estão emitindo feromônios para atração desses machos, tá? E logo que elas copulam, os machos colocam um tampão genital nelas que impede futuras cópulas. Esse tampão não só impede futuras cópulas mecanicamente, mas induz nas fêmeas um estado de não receptividade. Elas não estão mais receptivas a outros machos. Elas rechaçam qualquer aproximação em contexto reprodutivo. Por isso que encontrar uma fêmea logo que ela emerge, para os machos é muito vantajoso. Caso contrário, se eles demorarem muito, eles podem perder a vantagem de encontrar uma fêmea que ainda não tenha copulado e perder, assim, a chance de copular também. Nesse contexto, a gente vai falar que as fêmeas são, então, monândricas, porque elas vão copular apenas uma vez nessa estação reprodutiva, e a chance delas sobreviver a uma nova estação reprodutiva é baixíssima, ou seja, elas são basicamente monândricas mesmo. Enquanto que os machos, eles são poligâmicos, só que essa poligamia, ou seja, eles conseguem copular com mais de uma fêmea, mas essa poligamia ela é somente potencial, porque o investimento do macho num evento reprodutivo é fisiologicamente muito violento. Escorpiões, não sei se você se lembra, eles transferem o esperma com um espermatóforo, e a construção desse espermatóforo é energeticamente muito custosa, ou seja, para ele se recuperar, para construir um novo espermatóforo, leva semanas, e semanas são cruciais no ponto de vista de sucesso de encontrar uma fêmea ainda virgem disposta a acasalar, tá? Por isso que a gente fala que eles são poligâmicos apenas potencialmente, tá? Então, esse cenário que eu acabei de falar para vocês, ele vai gerar uma pressão de seleção muito forte sobre a eficiência de busca de parceiro nos machos, porque se eles têm pouco tempo para encontrar uma fêmea ainda virgem, aquele macho que tem maior habilidade de localizá-la leva vantagem, não é verdade? E esse é o típico cenário de competição desordenada que nós chamamos, ou competição por embaralhamento, que é o tipo de competição que vai selecionar indivíduos mais hábeis em encontrar um recurso limitante. O que é o recurso limitante aqui? Fêmeas virgens, para esse caso. Ou seja, esses machos eles têm que ter as habilidades assim, ó, muito bem desenvolvidas para serem aqueles machos mais hábeis a localizar as fêmeas, que tenham sucesso de acasalamento, para ter então sucesso reprodutivo e quem sabe ainda ter tempo de conseguir copular nessa estação reprodutiva que para eles é a última, tá certo? Tendo isso em mente, então, bolamos alguns experimentos brincando com essas questões assim de serem duas espécies que vivem numa estreita faixa em simpatria, em sintopia, porque eles também estão ativos na mesma época, tá? E também com essa questão da comunicação química, que é muito importante para os escorpiões. Então, a gente testou com esse experimento as habilidades dos machos em perceber a sinalização química de uma fêmea, utilizando para isso um olfatômetro. Olfatômetro é um nome bonito para um aparato, que é um aparato de vidro, que é um tubo em formato de Y, bem aqui como vocês estão vendo. Esse tubo é o seguinte, na extremidade simples, que eu estou chamando, onde só tem um tubo, a gente posiciona o macho dentro de uma gaiolinha, tá? Nas outras duas extremidades, a gente pode botar em outras gaiolinhas fontes de sinais muito variadas, tá? Fora disso, a gente coloca os ventiladorzinhos de computador, esses para refrigerar o processador do computador, que vai gerar uma pequena brisa, uma brisa suave de direcionalidade da sinalização química do emissor aqui
em direção a esse macho. Tu coloca os dois ventiladores de mesma potência, com a mesma velocidade, tudo certinho, ou seja, tu cria fluxos de ar idênticos que vão canalizar em direção a esse indivíduo que vai ser testado. Esse é o indivíduo focal, tá? E esses são apenas indivíduos ou elementos que servem como emissores de sinalização, nada mais que isso. Dimensões aqui não vem ao caso, mas o importante é que as dimensões dos dois tubos da separação, elas são idênticas, ou seja, probabilisticamente, se não tem sinal nenhum dos dois lados, a chance de um indivíduo decidir para ir para um lado ou para o outro é o acaso, é 50%. Tá? Com essa brincadeira simples assim, pessoal, a gente consegue avaliar várias coisas bacanas das habilidades desses machos. Como, por exemplo, se eles são realmente capazes de perceber o sinal da fêmea, a gente pode testar. Porque se a gente tem uma fêmea de um lado e não tem nada do outro, se ele realmente percebe o sinal, a probabilidade de que ele escolha o lado de uma fêmea tem que ser maior. Tá? A gente pode avaliar quanto tempo esses machos demoram para reagir, quanto tempo ele leva para sair dessa gaiolinha. A gente libera, então, o que bloqueava a saída dele e vê quanto tempo ele sai de um estado de inércia até sair em busca da fonte do sinal. E também consegue ver se eles conseguem localizar a fonte emissora da sinalização, mesmo quando tu tem vários outros sinais ocorrendo ao mesmo tempo. Imagina uma situação onde tu tem não apenas o sinal desse lado, mas também um outro sinal concorrente do outro. A gente consegue ver se ele consegue discriminar a fonte do sinal, se ele consegue discriminar sinais de diferentes qualidades. Inicialmente a gente fez um teste de sinal simples, tá? E o teste de sinal simples significa o quê? A gente botou um macho de uma espécie como elemento focal, a cor vermelha significa uma espécie, a cor azul significa outra espécie, e enfrentou então com uma fêmea da sua própria espécie. Porque a gente queria só saber, basicamente, se esses machos conseguem ou não perceber a sinalização da fêmea. A gente já tinha uma ideia que sim, da literatura, só que a gente tinha que testar essa premissa para ver se funcionava. Tá? A gente repetiu esse teste com 20 machos diferentes e viu qual era a reação desses caras. Tá? Em termos de critério de decisão desses machos frente ao braço que tinha um estímulo, ao braço que não tinha um estímulo, ou seja, um controle, a gente percebeu que as duas espécies, tanto a Chalensis, que é o vermelho, quanto o Brachycentrus, que é o azul, os machos tendem sim a identificar que existe uma fêmea nas mediações e eles tendem sim a escolher o lado onde está vindo esse sinal. Tá? Apenas para a Chalensis a gente teve não só uma tendência, mas a gente teve um efeito significativo. Tá? Enquanto que para Brachycentrus a gente não pode afirmar estatisticamente que há um efeito, mas a tendência é bastante clara, tá? E a gente pode discutir isso aqui depois. Ou seja, em linhas gerais, esses machos percebem a sinalização química das fêmeas e conseguem localizar onde elas estão. Só que olha só que bacana, pessoal, esses caras não só conseguem identificar que tem uma fêmea por perto e identificar onde ela está, mas eles priorizam a inspeção da região do tubo onde a fêmea tem melhor qualidade. O que vocês estão vendo aqui nesse gráfico é a proporção de tempo na área da fêmea coespecífica, ou seja, no braço onde tem o sinal da fêmea coespecífica, tá? Em relação à condição corporal da fêmea. E a gente vê que esses machos eles tendem a ficar mais tempo nesses tubos aqui, quanto melhor é a condição da fêmea, a condição corporal dessa fêmea. Ou seja, lembrando aquela conversa que a gente teve das 3 funções da escolha de parceiro, a gente vê que esses machos conseguem, com essa sinalização química, executar pelo menos 2 delas. Uma, identificar onde ela está, identificar que é um parceiro sexual, e outra, avaliar a qualidade dela. E isso é lindo, pessoal. Só que agora falta a gente falar sobre reconhecimento específico. E é por isso que a gente fez, então, um teste de sinal composto, onde a gente apresentou agora para um macho de uma espécie ou de outra, sinais de fêmeas concorrentes, onde uma fêmea era de uma espécie, a outra fêmea era de outra espécie. E para cada espécie de macho, a gente repetiu novamente 20 vezes esse experimento. A gente avaliou, então, o percentual de escolha desses machos, né? Se eles preferiam, então, a fêmea da sua espécie ou a fêmea da outra espécie. Viu a latência, o tempo que eles levavam até fazer a escolha do lado que iam inspecionar.
e a proporção do tempo que eles levavam dentro do tubo da fêmea coespecífica. Ou seja, quanto tempo o macho de achalensis ficou inspecionando o tubo de achalensis e quanto tempo o macho de braccentos ficou inspecionando o tubo da fêmea de braccentos. Em termos de percentual de escolha, a tendência, aquela que a gente observou, permanece. Machos vermelhinhos tendem a escolher o braço das fêmeas vermelhinhas, só que aqui percebam que a gente já tem uma atenuação dessa preferência. Ou seja, talvez o outro sinal dê um nó na cabeça desses caras, ou seja, aquela interpretação que eles tinham muito segura antes já não é mais tão segura assim. E a mesma tendência se observa para braccentos. Machos azuis tendem a escolher o braço das fêmeas azuis também. Em termos de latência da primeira escolha, machos de achalensis têm uma resposta muito mais rápida frente aos machos de braccentos. Eu não mostrei esses dados para o teste de sinal simples, mas antes a latência era idêntica, por isso que eu não tinha mostrado o gráfico. Próximas apresentações eu vou botar para deixar mais claro isso. Mas aqui o que acaba acontecendo? Acreditem em mim, machos de achalensis eles não têm nenhum efeito em termos da latência de escolha, ou seja, da propensão de ir buscar a fonte do sinal, mas machos de braccentos sofrem, de certa forma, uma diminuição da sua propensão, ou seja, eles estão pagando, de certa forma, com tempo, e tempo, nesse caso, pode ser bastante custoso, em termos de a chance de um outro macho perceber esta fêmea e chegar antes de mim, pode ser complicado. Ou seja, nesse ponto, essa reação do macho de braccentos é custosa. E o mais interessante vem aqui, pessoal. Em termos de proporção de tempo na área de uma fêmea coespecífica, os machos de achalensis tendem a ficar no mesmo tempo sobre o braço da sua própria fêmea ou no braço da fêmea heteroespecífica. Isso só demonstra que a sua inspeção ela não é tão eficaz quanto deveria ser. A gente esperaria que ele tivesse, então, um maior tempo de inspeção dos braços justamente da fêmea da sua própria espécie, por estar mais próximo dela e conseguir, então, assim, reconhecer a qualidade dela, inclusive caracterizar a identidade específica dela. E o que a gente percebe que não é isso que acontece com o achalensis. Meio a meio ele acaba escolhendo ou inspecionando. Mas o mais drástico acaba acontecendo novamente com o braccentos, onde esse macho não só nem sequer alcança os 50%, mas ele passa pequena parte do seu tempo inspecionando o braço da fêmea da sua própria espécie, ou seja, ele passa mais tempo buscando fêmeas da espécie oposta. Ou seja, os custos para esses machos são muito elevados, principalmente nesse contexto onde tempo é muito valioso para esses caras em termos de chances de se reproduzir. O que a gente aprendeu com esses experimentos com urofones, pessoal? Primeiro, que a pressão de escolha de uma parceira tem seus componentes dissociados nas espécies, ou seja, aqui, se a aptidão em termos de escolha era caracterizada com reconhecimento específico, busca de um parceiro, avaliação da qualidade desse parceiro, a gente começa a identificar que esses elementos atuam de forma independente, onde as pressões de seleção sexual para a busca são muito fortes. Machos têm muito pouco tempo para encontrar uma fêmea, então eles têm que estar vamos dizer assim, muito aguçados, muito preparados para identificar que existe uma fêmea nas mediações. Só que isso levou a um extremo onde reconhecimento específico acaba não sendo privilegiado. Vale mais a pena, entre aspas, para esses machos identificar a presença de uma fêmea e se aproximar delas e ver no que vai dar, do que desenvolver algum tipo de reconhecimento específico que poderia filtrar melhor essas questões. Tá. Como mensagem final, então, de toda essa história que eu contei para vocês, antes que eu mate vocês no cansaço, estou fechando 1 hora já falando para vocês, a mensagem final, que nem eu falei anteriormente, como depende do sistema, é que nem toda interferência reprodutiva vai resultar em um mesmo resultado adaptativo. Tá? Por quê? No caso das paratrecárias, a assimetria induzida pelo risco de predação, ou seja, a ação da seleção natural, levou ao reforço do reconhecimento específico de uma das espécies. Ou seja, a interferência reprodutiva, ela acaba exercendo um poder de uma pressão seletiva para reconhecimento específico. Enquanto que no caso dos escorpiões, a simetria induzida pela busca de parceiras o quanto antes, né, por conta desse sistema de competição desordenada, levou a um caso de ausência de reconhecimento. Ou seja, o mais importante é buscar uma fêmea, e seja lá o que aconteça,
aos custos de não ter um reconhecimento específico muito bem elaborado. Pessoal, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Eu imagino que vocês estejam com várias dúvidas, várias coisas que não tenham entendido direito. Eu vou ficar à disposição para a gente conversar. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Por favor, usem máscara, distanciamento social, até que chegue, então, a bendita vacina e a gente possa tudo se encontrar e esses eventos se tornem não só remoto, mas também presenciais. Valeu, obrigado pela atenção. Muito obrigada, Ernesto. Foi ótimo. A gente tem uma mensagem aqui da professora Larissa, dizendo que prazer assistir a palestra desse amigo e colega querido. Presente nupcial, poligamia e competição desordenada. Achei em um momento que estavas falando de mamíferos. Sim. Não vou fazer perguntas e só dizer que é sempre sensacional ver os avanços dos teus estudos. Parabéns pela trajetória. Pô, eu queria agradecer muito a Larissa, mas a Larissa é uma pessoa muito gentil e agradeço de qualquer forma, mas também coloco um filtro da gentileza dela. E é uma das colegas que eu tenho um grande carinho e uma das amizades que eu carrego até hoje desse tempo de Unicinos aí. Conheço ela já de outros carnavais, vamos dizer assim, de outros momentos, mas até hoje a gente mantém uma amizade muito forte. Foi um prazer ter sido, inclusive, supervisionado por ela no meu período final. Nós temos uma pergunta da Fernanda Ávila. Ernesto, parabéns pelos trabalhos e pela apresentação. No exemplo dos escorpiões, achei super interessante a abordagem de testar a escolha do macho. Talvez seja por estar habituada com os anfíbios, onde geralmente se testa a escolha da fêmea. Já se sabe alguma coisa sobre a escolha da fêmea? Então, Fernanda, tudo bom contigo? Pô, prazer te ver aqui, obrigado pela tua presença. Realmente, o que eu vou te dizer? A gente trabalha, na verdade, sempre nesses experimentos, perspectivas diferentes, a perspectiva do macho e a perspectiva da fêmea, porque a gente ainda não tem uma narrativa completa do que acontece isoladamente em cada sexo, para depois juntar as coisas e ver como ocorre mutuamente esses critérios de escolha mútua de machos sobre as fêmeas e fêmeas sobre os machos. A gente ainda não avançou em termos do critério de escolha das fêmeas, das características dos machos, tá? Para esses escorpiões. Ainda é uma linha de investigação incipiente e quem está fazendo avanços fantásticos é aquela colega que eu mostrei no slide, a Mariela Diego, tá? Ela está recém terminando o doutorado dela, ela está fazendo contribuições maravilhosas para o entendimento do comportamento reprodutivo desses escorpiões e outros, inclusive, que vão além dessas condutas comportamentais, mas envolve também questões de investimento gonadal, enfim, várias coisas bacanas. Mas eu acredito que as próximas etapas da pesquisa dela, da linha de investigação dela, vai ser agregar, então, os critérios de escolha desse filtro das fêmeas. Tá? Então, é cenas dos próximos capítulos, eu não tenho muita coisa para te dizer. Tá? Nós temos mais uma mensagem aqui do corpo docente, do professor Vitor. Querido amigo Ernesto, que maravilha ouvi-lo. Abraços. Teria muitas perguntas, fantásticos. Então, o Vitor é outro queridão aí, cara, que também tem muita saudade, assim, um tremendo colega, um grande amigo. E, cara, obrigado pela tua presença aí. Fico muito feliz que vocês estão aqui. E dá uma saudade tremenda da Unicinos ver essas pessoas todas falando. Tá? O professor Vitor está fazendo uma pergunta. Meu querido, em relação aos escorpiões, fizeram algum teste onde foi colocado machos nas duas extremidades? Não, Vitor, ainda não. Então, seguindo um pouco a linha do que eu estava falando para a Fernanda, a gente primeiro está seguindo o modo comportado de fazer experimentos, né? Então, a gente não está querendo confundir muito a cabeça dos bichinhos. Tá? Então, a gente desenhou, então, uma linha de construção. Primeiro, estabelecer os urofônios como modelo de estudo. Isso é algo, bom, tu bem sabe, tu já é um cara que tem na sua trajetória, já conseguiu estabelecer vários modelos de estudo, sabe a importância da gente botar tijolinhos nesse muro que vai ser construído muito bem assentados, muito bem fixados, assim, para dar solidez ao que vai ser contado depois. Então, no primeiro momento, a única coisa que a gente fez foi brincar com a reação dos machos frente a diferentes sinalizações.
Mas, de novo, cenas dos próximos capítulos, seguindo mais ou menos essa linha que tu está sugerindo aí. A Fernanda, ela diz que bacana, fiquei curiosa pelas cenas dos próximos capítulos. E Nós também. O Vitor fez outra pergunta. Nas aranhas, fez algum experimento de múltiplas escolhas? Sim, fizemos, cara. E fizemos agora, nas aranhas, como a gente, os tijolinhos já chegaram como é que é, na nova fileira, assim, vamos dizer assim, a gente já está brincando agora com o refinamento das escolhas dos machos e das fêmeas nessas situações. Então, por exemplo, brincando com os machos, da perspectiva dos machos, a gente colocou eles em arenas onde não só tinham múltiplas escolhas enquanto a qualidade da fêmea que estava disponível para eles, mas também qual era o efeito das decisões desse macho frente a diferentes fêmeas de diferentes qualidades quando tem um competidor por perto. E a gente viu que esses machos de paratrecalha, até por uma questão da própria característica poliândrica das fêmeas, eles não têm um critério de escolha do status reprodutivo da fêmea, por exemplo. Espera aí só um pouquinho, deixa eu fechar o vidro aqui. Meu vizinho instala som no carro e nessa hora ele sempre testa o som, então tudo bem. Vocês vão escutar música agora, mas então esses machos, eles conseguem, de certa forma, eles não modulam seu comportamento frente à qualidade da fêmea em termos de ser virgem ou de ser acasalada, mas eles modulam sim seus comportamentos frente à potencial presença de um macho competidor nas mediações. Eles meio que aceleram o processo para tentar copular o quanto antes. Tá? E esse foi o máximo que a gente chegou de testes múltiplos para esses indivíduos. Tá? E, novamente, a gente está agora numa etapa que é a dissertação de um co-orientado meu, onde a gente está vendo as decisões da fêmea frente a diferentes machos de diferentes qualidades, machos em boa condição fisiológica, machos em má condição fisiológica, sendo oferecidos de uma maneira simultânea e vendo o que essas fêmeas acabam decidindo. Seria basicamente isso. Não tenho novidades para contar, porque ainda não terminaram os experimentos por conta da pandemia. Sim. O Vitor tem mais duas perguntas. Uma é, voltando aos escorpiões, o mesmo macho foi utilizado mais de uma vez para testar aprendizado? Não, a única sinalização que, não é infelizmente, que na verdade a gente teve que repetir, é a fêmea como emissora de sinal. Tá? Todos os machos, as 20 repetições são 20 machos individuais, porque a gente queria ter esse rigor de representação. Quem está acostumado a trabalhar com experimentos em laboratório entende que um número de réplicas igual a 20 é um número bastante razoável, assim, razoável no sentido de ser bom. Claro, quanto mais, melhor. Só que eu preciso destacar um detalhe, que desses escorpiões, a gente está trabalhando com uma espécie que é uma espécie endêmica. Então, a gente tem que ter a responsabilidade também de não acabar, não, mas não remover tantos indivíduos daquelas populações. Muito embora a gente, sempre que possível, após os testes, se esses bichos estavam em condições ainda bem, assim, fisiologicamente bem, eles eram devolvidos para a natureza, né? Justamente por essa questão de ser uma espécie endêmica. Então, todos os machos eram individuais, não foram repetidos. As fêmeas, assim, como emissoras de sinal, elas foram repetidas. Ele pergunta daí em relação às aranhas, né? Que o chat é um pouco devagar, né? É diferente do que ao vivo. Mas me parece que a assimetria nas aranhas poderia estar havendo uma introgressão gênica em um sentido. Nessas aranhas, cara, até vou te dizer, é mais fácil tu ter no caso dos escorpiões. Por exemplo, aqueles escorpiões eu consegui cópulas completas. Em um lado, era um macho de braxcentros induzindo uma fêmea de achalenses a aceitar ele. Esses escorpiões, ele tem uma dança muito demorada, e quando eu falo demorada é questão de horas. Os bichos ficaram 2 horas dançando, né, fazendo o ritual de cortejo dos escorpiões para que o macho transferisse o espermatófilo. Eu consegui uma vez e a Mariela conseguiu outra vez um evento desse. Já as paratrecalhas, cara, eu nunca consegui uma cópula completa interespecífica. Ou seja, os custos que eu estou colocando dessa interferência reprodutiva são no todo o processo pré-copulatório. Até porque talvez existam mecanismos mais fortes de isolamento reprodutivo que ocorrem depois disso, né?
Mas já atrelando, então, que as decisões desse macho antes da cópula já são custosas, né? Seria basicamente isso. Ele disse aqui que ele vai parar por aqui. Que em outra oportunidade ele conversa contigo. Parabéns, adoro o trabalho que você vem atrás. A Manuela Obrigado. também diz parabéns, Ernesto. É sempre um prazer ouvi-lo. Um abraço. Pô, imagino que a Manuela Santana, imagino, pô, Isso, um abração para ela, também saudade dela, também era colega aí na época de Unicinos e compartilhamos o laboratório por um tempo, tudo, e enfim, grandes amigos daí. O Vitor está agradecendo pela bela palestra e as respostas. Obrigado, eu que agradeço. Bom, por enquanto a gente não tem mais perguntas. Eu vou dizer que, olha, eu gostei bastante, apesar de eu não ser fã dos aracnídeos. Eu tô cada dia mais superando um pouquinho isso, mas eu não sou fã, mas eu achei muito legal a parte do presente nupcial. E as aranhas também têm comportamentos muito distintos, assim, né? Muito diversificados, então Sim. é bem interessante. Fiquei preocupada, né? Tipo, posso estar andando lá na área e pisar numa aranha. Mas eu não sei, às vezes a gente fica. Eu estava comentando esses dias numa palestra, né, de como a gente cria um estigma para o grupo inteiro baseado em poucos indivíduos, né? Daí eu tenho essa curiosidade, assim, das aranhas. Qual que é a porcentagem, tipo, de espécies que poderia causar alguma coisa pra gente? Cara, assim, ó, sendo curto e grosso, cara, se a gente for calcular uma porcentagem, vai ser tantos zeros depois da vírgula até aparecer um número de verdade, cara, que é minúsculo. Atualmente, cara, eu tô meio desatualizado em termos de diversidade de aranhas, mas é um dos grupos mega diversos. E da nossa fauna regional aqui, existem 2 espécies que a gente tem que ter preocupação. Então é uma coisa ínfima mesmo, sabe? Então vai ser o que era marrom e a armadeira. E realmente, daí são bichos de se preocupar, assim, não é assim de perder sono, assim, mas na verdade, assim, o que falta pra gente? Essa estigma que tu comenta é culpa nossa, que por muito tempo a gente se volta a trabalhos sensacionais que envolvem comportamento, sistemática filogenética, enfim, bases ecológicas, o papel do controle, do biocontrole das aranhas nas pragas e tudo mais, e a gente esquece de uma coisa essencial, que é a comunicação para a comunidade fora da academia. Então, no momento que a gente consegue amplificar, e hoje em dia a gente tem meios de fazer isso, né? Pô, as ferramentas virtuais são sensacionais para isso, seria o momento de apresentar quem são os vilões da história, onde eles vivem e o que fazer nessas situações. Daí isso acaba transformando a maneira como as pessoas veem não só esses organismos, mas a natureza como um todo. Não raramente tu deve conhecer pessoas que não se aproximam desse meio natural por medo de organismos como aranhas, como serpentes. Agora, então, morcegos estão mais do que na moda, né? Tipo, são os vilões da vez, vamos dizer assim. Então, realmente, essa aproximação do mundo natural da comunidade mais leiga é essencial. Então, no caso das aranhas, a fama que elas levam, a culpa é dos aracnólogos, que nunca olharam para a parte educativa mesmo. Sim. Sabe que isso acontece, acho que em todos os grupos, né? Tipo, esse final de semana eu lancei, assim, para as pessoas botarem numa nuvem de palavras. Então, a pessoa entrava lá no site, colocava 5 palavras que elas pensavam quando elas viam uma abelha, né? Ou pensavam em abelha. E eu fiquei surpresa porque polinização ficou do mesmo tamanho que mel, então já é um avanço, porque antes era só mel. Sim. Mas eu fiquei triste porque ferrão ficou muito grande também. Então, assim, as pessoas também ainda associam a abelha a perigo, né? Então, a gente tem que mesmo fazer comunicação, divulgar, e ainda que a gente está nesse mundo virtual, mais que nunca agora, tem que fazer, não adianta. Sim. Aí eu... Se serve de só um parênteses dessa história das abelhas, na UFPEL eu tenho uma participação muito forte com o curso de agronomia. Né? Eu dou aula numa disciplina do primeiro semestre e também já dei uma aula na disciplina do último semestre deles. Então eu peguei os 2 extremos, da gurizada que entra e a gurizada que está saindo.
E, cara, dos dois lados, cara, pasme, eu achei que eu ia encontrar um perfil de pessoa que não identifica essas relações, mas muito pelo contrário, assim, os caras estão muito bem informados, eles estão, hoje em dia, muito mais preocupados com essas questões dos serviços ecossistêmicos, que inclusive as abelhas prestam para a gente, né, e a importância da manutenção disso e de buscar soluções para os problemas que a gente tem hoje em dia, né? Então, se serve de alento, então, para essa Coisa boa de percepção. ouvir. Que a agronomia, às vezes, era meio difícil de atingir, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar com polinização, muitos agrônomos perguntavam, mas não precisa de polinização, e agora tem mudado mesmo. Então, é bom ouvir isso. Sim. Sim. O Vitor falou que temos que conversar mais vezes. Com certeza, com certeza. A Dayana Vendramin, parabéns, a palestra foi incrível. Pô, daí é outra que eu me lembro da época do ensino, né? Sim. Aí tem outra mensagem da Larissa, mas aí ela é para mim, eu agradeço, Larissa. Eu queria pedir tão feita nos seminários, por implementar no formato pelo grande esforço na formação da lista de palestrantes. Acredito que esse formato seguirá até o fim da pandemia. Enquanto isso, a Patrícia seguirá orquestrando nossos seminários pelo Teams. Obrigada, Patrícia, novamente. Bom, Larissa, muito obrigada pela mensagem. Nós vamos continuar aí fazendo, né, melhorando aí o seminário, convidando pessoas agora do mundo, já que a gente pode, né, fazer online, fazer isso. E eu que tenho que agradecer também, né, porque é uma oportunidade, né, de interação, de trabalhar outras habilidades, né, da gente nesse mundo acadêmico. E agradecer o Ernesto aí, né, que começou esse agito aqui dos seminários da biologia. Muito bom. Mas isso aí foi uma questão de momento, na verdade. Estava todo mundo muito ocupado, ninguém podia encabeçar. E, bom, tu sabe, né, Patrícia? PNPD está aí para apagar incêndio também, né? Então... Sim, a gente... Mas, cara, até vou te dizer assim, cara, daí como tendo participado dessa fase inicial, junto com o professor Vitor também, e depois a Larissa, que entrou na coordenação, cara, sempre recebi o apoio incondicional dessas duas pessoas, e também tive o apoio de uma pessoa que foi fantástica, que era a Fernanda Fraga, que sem ela, os seminários no formato que era anteriormente, ele não aconteceria, tá? É importante ressaltar a competência dessa pessoa e imagino a falta que ela faça dentro da instituição. E dar os parabéns que realmente, Patrícia Bato, o que tu construiu agora está mantendo é muito bacana e, cara, foi além das expectativas. Eu te agradeço imensamente de ver os seminários atingindo assim um público mais amplo desse formato virtual. Obrigada, Ernesto. E também gostaria de ressaltar isso, sem a Fernanda, a gente, no formato presencial, a gente ia ter bastante dificuldade, né? Ela até lembrava, né? Até fazia, às vezes, questão de me lembrar de alguma coisa que eu estava esquecendo. Então, a Fernanda era essencial para muitas coisas, né, ali no PPG. O Pedro Hoffman estava dizendo: obrigada, professor Ernesto, por essa bela palestra, muito bonita e interessante. Forte abraço. Pô, abração pro Pedro também, cara. Pô. Tô curioso para saber o que o Pedro anda fazendo. Eu acho que ele defendeu monografia agora, não sei. Acho que foi isso. Pois eu imagino que sim, é porque eu não me lembro, eu conheci ele estava lá começando no Léo, cara, e a gente interagiu rapidamente na questão de umas imagens que eu estava fazendo com uma colaboração que acabou até nem saindo com o Léo e com a Cris e a... qual é o nome da... Putz, cara, esqueci o nome da aluna dele agora. Enfim, daqui a pouco vem. E daí o Pedro estava por lá já, mas eu acho que ele estava começando no laboratório, né? Pois é. Bom, eu acho que a gente não tem outras perguntas, assim, que não chegaram, mas acho que foi bem produtivo, a sua palestra foi realmente ótima. Então, gostaria de agradecer mais uma vez por ter desprendido aí um tempo
dessa nossa quarentena cheia de mundo virtual. Não, capaz, é um prazer para Unicinos, assim, não só pela instituição, mas principalmente pelos amigos que eu tenho ainda aí, cara, sempre vai ser um prazer de aparecer e só não participo mais das atividades porque realmente, cara, essa correria virtual consumiu todo o nosso tempo, né, drenou nossas energias e, enfim, assim vai. Pois é. Bom, gente, então hoje nós tivemos a última palestra do ano, né, do semestre, e aí a gente volta em março, então, com novas palestras. Se vocês tiverem aí a indicação, ou de assunto, ou de professores que vocês gostariam de ver, né, aqui, aí, mandem para a gente no e-mail do PPG, ou no Instagram, no Facebook da Biologia, que a gente tenta trazer a pessoa, né? Nem sempre as pessoas vêm, mas a gente tenta. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Vitor, pelo parabéns. Obrigada a todo mundo que participou aí esse semestre, esse ano, né? Que também topou vir aqui assistir virtualmente às palestras. Então, gente, um abraço. Vejo vocês logo, então. Até mais. Então tá, abração, pessoal. Obrigado para quem veio. E obrigado, pessoal do apoio também, que fez toda a assessoria para mim desde ontem. Agradeço a atenção de vocês, foi essencial, senão não teria nada disso funcionado. Obrigadão mesmo. Tá? Sim, também gostei. Patrícia, brigadão. Obrigada a você. E obrigada, eu também gostaria de agradecer ao Eventos aí por todo o apoio, paciência e por sempre conseguir dar um jeito aí nas coisas que a gente precisa. Um abraço para todos, então. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.